Povo santo de Deus, a paz do Senhor, venho nesta noite compartilhar com cada um de vocês mais uma mensagem da palavra do nosso Deus. Começando mais um devocional no canal de podcast, Conectados com Deus. Aqui, pela graça e pela misericórdia de Deus, sustentados. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede debaixo da Tua misericórdia, debaixo da Tua graça, em estar aqui compartilhando para todos vocês, independente da cidade onde você mora, do estado, do país que você reside, mas que esta mensagem adentre ao vosso coração. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, por tudo que Ele está fazendo. Agradeço a Deus por essa oportunidade, pois estou aqui exercendo aquilo que Ele me chamou para fazer, para falar da Tua palavra, levar a Tua palavra para todos os ouvidos, independente da repercussão, mas que o nome de Deus seja glorificado. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pois Ele é digno de adoração. E também quero agradecer a vocês, meus irmãos em Cristo, minha família, meus amigos, meus parentes, que tiram uns minutos do seu dia para estar aqui ouvindo uma mensagem. A mensagem que preparei aqui hoje, quero que você preste muita atenção nela. Primeiramente, as mensagens, as pregações, sempre falo com o pregador. Mas ouça atentamente aquilo que Deus tem para falar com você. Se você estiver ouvindo no seu som, no seu celular, no seu carro, ouça atentamente aquilo que Deus tem para falar com você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe o seu ministério. Glória a Deus. Meus irmãos, a leitura bíblica de hoje se encontra em Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5, vamos ler o verso 6, 7, 8 e depois o verso 20. Romanos, capítulo 5, versículo 6, 7, 8 e o 20. A palavra nos diz assim: porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso de número 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos ler o 21 também. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus.
Meus irmãos, minhas irmãs, vivemos em um mundo onde as pessoas clamam por justiça. Queremos que alguém com autoridade se vingue por nós pelas injustiças cometidas. Mas você já parou para pensar que também não é justo quando Deus nos permite o livre acesso a Ele, quando Ele perdoa nossos pecados e nos dá a vida eterna? É justo que nós, como pecadores, recebamos a condenação eterna, mas aceitamos com alegria a anulação da justa sentença divina sobre nós, paga por um inocente, Jesus Cristo. E louvamos a Deus pela sua rica graça em nos salvar. No entanto, agimos diariamente como os fariseus quando exigiam que Deus fosse justo com os outros e os condenasse pelos pecados deles. Queremos a graça somente para nós. A justiça é para os outros. A graça, meus irmãos, a graça escandaliza porque ela não é justa. Ela exige tudo de quem doa e doa para alguém que não merece. Pensamos que as pessoas que convivem conosco não são dignas da nossa graça tão imperfeita. Mas é justo que, como pecadores regenerados, nos doemos por inteiro aos nossos irmãos. Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Assim podemos entender que Deus quer nos usar para levar a graça ao mundo. Deus quer que sejamos graciosos com os outros, como Ele mesmo é conosco. Em Efésios, capítulo de número 5, verso 1 e 2, diz: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Somos administradores da graça de Deus, como diz lá em 1 Pedro, capítulo de número 4, verso 10. Quando fazemos de bom grado um favor para alguém que julgamos indigno daquilo, quando perdoamos uma palavra áspera, quando dispomos do que temos para ajudar alguém que talvez nunca nos agradeça, quando tratamos com amor pessoas de que não gostamos. A graça não é algo que diminui quando compartilhada. Ela não acaba. Pelo contrário, é alimentada ao ser dividida. Se somos ricos da graça de Deus, como gostamos de dizer, por que não vivemos assim? Será que o nosso dever como cristãos está se acabando? Você já parou para refletir, já parou para pensar que ser cristão não é ser somente um crente?
Ser cristão não é ser somente evangélico. Ser cristão é ter o caráter de Cristo. Ser cristão é ser semelhante a Cristo. Nós gostamos de olhar para as pessoas com um olhar humano, porque nós somos humanos. Mas que a partir de hoje você olhe para as pessoas com o olhar de Cristo. Não julgue essa pessoa pela aparência. Não julgue essa pessoa pelo que ela faz. A própria palavra diz que da mesma medida que você julgar, você será julgado. Isso me faz lembrar muito daquela passagem na mulher pega no ato de adultério. Todos os religiosos, o povo ali em volta, querendo apedrejar aquela mulher. Porém, um deles teve a ideia de levar ela até Jesus. E disse: a lei diz que é para apedrejar. A lei diz que é para apedrejar. Em outras palavras, a lei diz que é para matar. Mas Cristo, com a sua imensa graça, seu imenso amor, rico em misericórdia, diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ainda lhe fala para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Vá e não peques mais. Glória a Deus. A lei diz que é para matar, porém a graça nos favorece algo que nós não merecemos. Vida. Se você está vivo, se você está de pé, se você está me ouvindo nesse exato momento, é pela graça de Deus. Se você bate no peito e exalta a Deus, agradece a Deus pela a sua salvação, não é porque você é bonzinho, não é porque você canta bem, não é porque você prega bem, não é porque você ajuda as pessoas, bate no peito. Não. É totalmente pela graça de Deus. Totalmente pela graça de Deus. O verso 21, no capítulo 5 de Romanos, diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante as suas obras, mediante pela sua eloquência em sua pregação, não. Mediante ao seu melisma quando você canta, quando você louva, não. Mediante aos seus bons atos, as suas obras, não. Mediante a quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente por Ele. Somente por Ele. Meus irmãos, essa palavra, ela falou profundamente comigo. Profundamente comigo. E no capítulo 6, o apóstolo Paulo continua dizendo: que diremos, pois?
permaneceremos no pecado para que a graça mais abundante, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós, em novidade de vida. A graça tem uma frase do pastor Luciano Subirá. Ele diz que a graça é uma força capacitadora para nós não pecarmos. E realmente é uma verdade. É uma verdade. Quando você reconhece que não é merecedor daquilo, quando você reconhece que não é merecedor da salvação, quando você reconhece que é dependente da graça de Deus, da misericórdia de Deus, você se afasta de tudo aquilo que te afasta de Deus. Não é porque o apóstolo Paulo disse aqui, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não nos dá a liberdade de continuar pecando, para que a graça de Deus aumente em nossas vidas. Isso não nos dá liberdade de continuar vivendo no erro, de continuar vivendo no pecado. Mas sim, isso nos dá a liberdade de dizer: eu sou livre. Em Cristo Jesus, eu sou livre. Em Cristo Jesus, eu tenho a liberdade. Em Cristo Jesus, eu sou livre. Glória a Deus. Em Cristo Jesus, eu sou livre. Você é livre, meu irmão. Você é livre, minha irmã. Em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós não merecíamos, mas Ele nos concede. O que nós verdadeiramente merecíamos é a condenação eterna, é o inferno. Porém, Cristo se entregou por nós, para que não recebamos aquilo que nós realmente merecemos. Você não foi criado por Deus para ser lançado no inferno. Você não foi criado por Deus para ser lançado no lago de fogo. Mas sim, você foi criado por Ele, exclusivamente para Ele, para reinarmos na glória, para reinarmos no céu, viver eternamente em adoração ao nosso Deus. Que a partir de hoje a sua perspectiva de vida esteja voltada para Cristo, esteja voltada para Deus, não aos prazeres deste mundo, mas sim voltada exclusivamente para Deus.
Ele diz lá em Isaías: olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os termos da terra, porque toda a terra é minha. Glória a Deus. Olhe para Cristo, olhe para a cruz, se renda aos pés de Jesus Cristo, se renda aos pés do Calvário. O madeiro ensanguentado. Olhe para os cravos nas mãos de Cristo. Olhe para a coroa de espinho. Ouça o barulho das chicotadas. Tudo isso foi por amor a você. Tudo isso foi por amor a você. Para te livrar da condenação eterna. Ele sofreu em nosso lugar. Essa graça nos constrange. Essa graça nos constrange. Esse amor nos constrange. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Poderoso Deus, eterno Pai, é no nome bendito do Teu Filho, Jesus Cristo, que agradecemos a Ti, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor me concede de estarmos aqui ouvindo mais da Sua palavra. Pai, aqui foi falado sobre um pouco da Tua graça. Graça manifestada é essa em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pela salvação. Muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado pela Tua misericórdia, que a cada manhã se renova em nossas vidas. Pai, abençoa a vida dessa pessoa que está aqui me ouvindo agora. Eu não sei o que essa pessoa está enfrentando, está passando nesse momento, mas eu creio que Tu és o Deus poderoso para prover, curar, libertar, restaurar a vida dessa pessoa. Desce, Pai, na vida dessa pessoa com graça, com misericórdia. Estende as Tuas mãos com graça e misericórdia. Nos sustenta, Pai, a cada dia. Nos dê forças, nos dê sabedoria para não sermos somente ouvintes da Sua palavra, mas praticantes, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, fiquem com a santa e poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus diariamente vos abençoe.